aceitos diante de ti. Ilumina-nos pelo teu Espírito, fala ao nosso coração, conforta o teu povo e aceita, ó Deus, o seu louvor, o nosso louvor. Em nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Amém. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 13 a 14. 2 Coríntios 5, de 13 a 14 diz: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para nós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Paulo era chamado de louco até o governador Festo, ouvindo a defesa de Paulo, de repente, dominado por aquela defesa, se levantou e dizendo: estás louco, Paulo, estás louco. As muitas letras que fazem delirar. Ele achava que Paulo estava ficando louco. Muita gente pode achar que uma pessoa se converte, uma pessoa muito religiosa se converte ao cristianismo, a Jesus, pode ser chamado de louco, como eu fui. Na ocasião, eu me lembro muito bem. Nós não vamos falar de loucura nessa manhã. Vamos falar da expressão de Paulo: o amor de Cristo nos constrange. Vamos falar deste constrangimento. Amor que constrange. O amor de Cristo nos constrange. E o que é se sentir constrangido? Nós já pensamos bem nessa palavra. Ela não tem uma explicação muito fácil. À primeira vista do dicionário vai dizer forçar. A pessoa ser forçada. E é verdade, ser forçada a fazer alguma coisa. Mas o constrangimento, ele vem de dentro da pessoa, de dentro para fora. A pessoa se sente obrigada a fazer aquilo. Então isso é o constrangimento, agir contra a vontade. Não gostaria de fazer, mas me sinto obrigado ou obrigada a fazer. O amor de Cristo nos constrange. Mas nós estamos falando do amor de Cristo que constrange. O amor constrange a muitas coisas. Mas o amor de Cristo é diferente, é um amor constrangedor. E o que não é esse constrangimento? Porque muitas vezes existe o constrangimento que é causado pela força exterior. Alguma coisa de fora está nos forçando, nos obrigando a fazer aquilo. Por exemplo, você é obrigado, eu não sei até quando você tem levado isso a sério, a declarar toda a sua renda. Não é? Como eu ficava triste quando eu recebia da editora, triste por um lado, alegre por outro, não é? Recebia os direitos autorais no fim do ano, ou no meio do ano, e já vinha lá descontado o imposto de renda, porque a gente é obrigado a pagar, o autor é obrigado também a pagar, já vem descontado, somos forçados a isso. Então o constrangimento exterior não é este amor de constrangimento exterior do amor de Cristo.
nosso meio a ideia de descer a lei, não é nada disso. Existe um catolicismo, uma fé, uma sinceridade, uma criação de temor de Deus, voltada para um lado, às vezes errado, muitas vezes errado, mais do temor de Deus. E eu queria a criança aprendendo a ir à missa, senão vai para o inferno. Nunca deixar de ir à missa aos domingos, senão vai para o inferno. E outras coisas, como eu me lembro das pregações missionárias, escrevendo o inferno, aquela descrição pior do que o inferno de Dante. A criança ficava horrorizada. E as velas muito lindas. Oh meu Jesus, e vai as almas no fogo do inferno, e vai ao purgatório. E aprendendo que o purgatório é um lugar onde nós vamos purgar. Nós somos perdoados, mas as consequências nós não pagamos ainda. Podemos ficar milhares e milhares de anos queimando no purgatório, até ficar parecido pronto para o. Então essa religião de medo era, naquele tempo, uma religião de medo. Não é o constrangimento do medo, fazer porque tem medo. Não é este o amor de Cristo. Mas também, meus irmãos, existe o fazer o constrangimento por conveniência. A pessoa é constrangida a fazer uma coisa, mas é por conveniência para ela. Como eu me lembro do meu tempo de moço, ali estava, vim servir em Curitiba, no quartel-general, com todas as regalias, mas depois, tanta malandragem minha que acabaram me mandando para o 15º RI, ficava na Praça Rui Barbosa. Aí eu fui aprender o que é dureza, exercício, prestar guarda e tudo mais, como era naquele tempo no exército. Veio a guerra da Coreia. E nós começamos a ser preparados, ainda que não fosse declarado, preparados para ir para a guerra da Coreia. Eu com aquele medo, fazendo marcha forçada por aí, pelo campo rio, fuzil na mão, atravessando embaixo de arames farpados, às vezes em lobo, em lugares de lama. Eu aquele medo terrível de ir para a guerra, como é que eu posso escapar? Alguém me disse, os cozinheiros, os soldados cozinheiros, eles não ficam lá na frente da batalha. Eles ficam cozinhando ali atrás. Aí eu fui dizendo lá para mim, eu sou um cozinheiro. Apesar de nunca ter cozinhado, fiquei enrolando na cozinha, fui mandado para a cozinha, de mesmo. Conveniência, constrangido, mas por conveniência. Quantas coisas nós fazemos pelo constrangimento da conveniência, não é verdade? Mas o texto diz que o amor de Cristo nos constrange. É esse amor que nos constrange, tão grande, tão maravilhoso, tão profundo, tão incompreensível, que Paulo conheceu, que ele se sentiu constrangido, deixou de tudo para fazer tudo por esse amor. Como ele escreve aos Filipenses, como ele diz lá no capítulo 2, nos versos de 7 a 8, ele falou de Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou. Nós temos de pensar nisso, meus irmãos. Um Deus glorioso, eterno, perfeito, santo, justo, incompreensível, se esvaziou, jogou tudo que era Deus, que estava dentro dele, tirou tudo para descer e buscar o que havia perdido. Se esvaziou, se humilhou, não veio como um grande personagem, uma grande figura eclesiástica ou uma pessoa digna de reverência, mas um humilde servo, servo do céu, se humilhou e obediente, diz o texto, e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. É esse amor que Paulo de repente conheceu e que nós conhecemos. Quando nós conhecemos, nós nos sentimos constrangidos agora a agir por esse
igreja da pequenininha, tão tradicional, cantava hinos maravilhosos. Maravilhoso amor. Vocês todos levando o vídeo. Maravilhoso amor, quanta dor, quanta dor. Sempre já ouviu. Maravilhoso, né? É um hino falado maravilhoso, indescritível, insondável, o amor de Cristo. Quando a pessoa conhece esse amor, ela se sente constrangida. Como no passado, Henry Martin, um homem que estudou, se preparou para a vida, fez tantas faculdades, mas de repente foi convertido no culto da sua igreja, uma manhã, e começa a ouvir falar das necessidades do mundo, da Índia, por exemplo, como a Índia precisava de missionários. E ele se apresenta para ser missionário, mas ele ia se casar com a sua namorada que chamava Lídia. Quando ele contou para a Lídia do seu projeto ir para a Índia, ela disse: olha, eu não vou para a Índia. Não, eu não nasci para isso. Então nós nos amamos, nosso amor é tão grande. E ele insistiu: não, mas há um chamado de Jesus para eu ir para a Índia. E ela finalmente coloca diante dele a sua posição: olha, você escolhe ou a Índia ou a Lídia, ou eu. Sabe qual que escolheu? A Índia. Ir para a Índia. Por quê? Além dos maiores amores da terra, o amor extraordinário de Jesus o constrangeu. Esse amor nos constrange também, meus irmãos, é pela espécie de pessoas que nós somos, que Ele amou. Quem somos nós para sermos amados por Jesus? Paulo diz em Romanos 5, no versículo 8, mas Deus prova, Deus não fala, Deus não argumenta, Ele prova o seu amor para conosco nisto, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós muito bons. É assim que diz os versos. Sendo nós com a possibilidade de sermos bons. Por isso, sendo nós ainda pecadores. Nem éramos uns pobres enganados, ele amou de dó, de pena, porque fomos enganados pelo diabo, pobres coitados, nem porque tínhamos traços bons, não temos. E disse Jesus: bom, só um, que é Deus. E nem pela possibilidade de sermos bons, porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Esse amor que nos constrange. O que é que esse amor faz em nós? Como é que ele constrange? De que maneira ele nos constrange? A fazermos o quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, ele nos constrange porque nos salva, atraindo-nos. Nos salva do nosso roteiro de morte eterna. Nosso roteiro é morte eterna. Nascer, viver e ir para a eternidade sem Deus, para o inferno. Como um cometa perdido no espaço assim, éramos nós. O cometa que está mergulhando no espaço, e vai para o espaço, até o buraco negro. Um gelo que vai a uma altura incalculável. Uma frieza terrível. Mais de 1000 graus abaixo de zero. Todos nós perdidos numa escuridão pavorosa. Assim vai o cometa. É o seu destino. Mas se ele for atraído por uma estrela, então ele vai circular em torno dessa estrela, como nós, a Terra, circulamos em torno do Sol. Então não mais a negridão, não mais o frio terrível da morte permanente, mas agora
Ele, atraindo, nos deu vida, com o seu calor, com a sua presença, com a sua graça, com o seu amor, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas, meus irmãos, outra coisa que esse amor nos torna é interessante. Os verdadeiros cristãos são pessoas excêntricas. O excentrismo de Jesus. O que é ser excêntrico? O que é ser excêntrico? Ser excêntrico é estar fora do centro. O centro é esse, a pessoa está fora. Certo? Faz coisas muito diferentes, não é? Daquelas que as pessoas normais fazem. Porque o centro das pessoas normais, das pessoas naturais, do homem nascido naturalmente, o centro é ele mesmo, ou não é? Tudo circula em torno do homem natural, porque ele é o centro. Já citei isso aqui para alguns irmãos, ouvi um presbítero aqui de uma igreja dizer num banquete: eu sou eu, que é meu é meu, o resto se dane. Assim é o homem natural. Tudo para mim. Mas o cristão se torna excêntrico porque ele não vive mais para si. Continuando esse texto que lemos no versículo 15, diz: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivem mais para o seu centro, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O centro da pessoa agora é o outro. Se torna excêntrico. Faz coisas excêntricas. Como diz Paulo: eu de boa vontade me gastarei. 2 Coríntios 12, 15. Não é? Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, não por mim mesmo, mas em prol de vossas almas. Ele, Paulo, se gastou, se entregou para os outros, porque o amor de Cristo constrangia. E deixarei gastar em prol de vossas almas. Excêntrico, porque ele não está vivendo para o centro do homem normal, está vivendo para os outros, vivendo para Cristo em primeiro lugar. E a última coisa que esse amor faz é torná-los cristãos. Hoje a palavra cristã é bonitinha, não é? Mas foi um apelido pejorativo dado à comunidade cristã primitiva, que vale a dizer hoje para nós: aí vamos cristinhos, cristinho, a cristinha. Por quê? Semelhante a Cristo. E como era Cristo? Ele veio para dar a sua vida por nós. Romanos 8:36. Paulo diz da nossa situação, como nós devemos de ser. O que é que nós devemos de ser? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Sabe o que quer dizer o dia todo? Não quer dizer apenas todo dia. Todo dia é cada dia. O dia todo é o dia inteirinho, começando às primeiras horas da manhã até o final. Por amor de ti, na nossa vida, no dia da nossa vida, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Nós somos ovelhas de corte, aguardando a nossa morte por amor de Jesus. Este amor que nos constrange, porque o amor de Cristo Jesus nos constrange. Eu já vi muito hoje. Mas que Deus abençoe os irmãos. Amém. Os irmãos sejam constrangidos por esse amor. Amém, filho. Não é só fazer festinha na igreja, não sou contra as festas, é preciso. Oh, não está falando. Mas realmente, de maneira noite, viver para Ele, como Ele quer, fora do nosso ser. Amém. Amém.